Bendizemos a Ti, Senhor, que és digno, digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Bendizemos a Ti, Senhor, nesta noite. Declaramos a Tua santidade em nossas casas, onde esta transmissão está chegando. Nós queremos levantar uma adoração com o melhor que há dentro de nós. Deus, onde esta transmissão está alcançando, que a Tua presença seja genuína em cada casa, em cada família, em cada ambiente. Nós chamamos hoje a Tua atenção e declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é santo, é digno de honra, é digno de glória, é digno de toda exaltação, és digno, e esta noite é uma noite em que queremos exaltar o Teu nome, é uma noite em que nós queremos nos posicionar para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso espírito. Ah, Santo de Israel, bendizemos a Ti, que é único, digno de honra e de louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Graça e paz, querido. Shalom. Que bom que você está aí na sua casa, online conosco, debaixo deste céu tão especial, debaixo deste tempo tão especial. Nós somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem erguido os nossos pés, até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos. E que bom que você está conosco nesta noite, amém? Nós estamos em uma série tão especial, em um tempo tão precioso. Até as rochas se cansam. Uma palavra que vem nortear a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas emoções. Uma palavra que vem alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. Uma palavra que vem ministrar em nossa vida para que possamos sair bem deste tempo com todos os discursos ruins. Uma palavra que vem alinhar o nosso coração ao coração do Senhor, amém? E eu sou grata ao Senhor por você estar conosco aí na sua casa. E eu tenho certeza que muito o Senhor vai falar ao teu coração neste dia. E hoje o tema que nós vamos caminhar juntos: abatidos, porém não destruídos. Essa é a palavra que o Senhor tem para falar conosco. Até as rochas se cansam, abatidos, porém não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 9, é a base que nós vamos ler nesta noite. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quando nós lemos esse texto, e confesso a você que é um texto que eu gosto, que nos impulsiona, porque traz aqui algumas verdades que nos tiram da zona de conforto, que nos tiram de um ambiente negativo, né? Estamos vivendo um estado tão delicado, estamos vivendo em um estado de impotência diante de tantos acontecimentos. São perdas, notícias ruins, previsões ruins, expectativas frustradas, a morte que passa diariamente bem perto de nós e até por muitas vezes no meio da nossa família, ou quem sabe na sua casa ou na casa de alguém próximo a você, de um ente querido, de um amigo. Nós estamos vivendo um tempo tão distinto que nos deixa, de uma certa forma, desanimados, né? Nos deixa, de uma certa forma, para baixo. E quando nós lemos esse texto do apóstolo Paulo, ele confronta o nosso momento, ele confronta o nosso pensamento, ele confronta o nosso sentimento, ele confronta o nosso momento. Estamos vivendo dias onde em todo o nosso meio de vida está sendo provado.
Estamos vivendo dias em que a nossa fé, ela tem sido provada. O nosso testemunho tem sido provado. Mas também em dias onde estamos tendo a oportunidade de experimentar Deus, de vivenciar Deus, de ter mais intimidade com Deus, de buscar mais a Deus, de nos apegarmos mais a Ele. Porque, queridos, com tudo que está acontecendo hoje, o que nos resta é Deus. Ai, pastora, mas se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? Tudo isso está acontecendo porque nós esquecemos da existência de Deus. Muitas vezes nós queremos que as coisas sejam feitas do nosso modo, da nossa forma, do nosso pensamento. E nós deixamos a existência de Deus de lado. E quando nós deixamos a existência de Deus, nós ficamos vulneráveis. E eu quero dizer para você que mesmo com tantas notícias de perda, de morte, de fracasso, de ruína, de miséria batendo a porta de tantas pessoas, hoje o que nós podemos nos agarrar é com o Senhor. Porque é Ele que vai nos segurar nas mãos. É Ele que vai nos levantar. É Ele que vai nos erguer. É Ele que vai dizer, meu filho, não tema porque eu estou contigo. Não desanime porque eu estou contigo. Não desista porque eu sou contigo. E esse tempo que estamos vivendo, esse tempo em que parece para nós, nos deixa tão impotentes diante de decisões, de circunstâncias. Nós acreditamos que é um tempo em que Deus está nos dando oportunidades. Deus está nos dando oportunidades. O que você está fazendo com a oportunidade que Deus está dando? Hoje o nosso estado de São Paulo está em lockdown. E na grande maioria estamos dentro da nossa casa. Alguns sem poder abrir seu comércio, outros sem poder ir trabalhar, outros sem ir na escola, faculdade. Estamos dentro da nossa casa. E nós, mesmo dentro da nossa casa, sem trabalhar, sem estudar, tem as escolas online, mas não é 24 horas, nós não achamos tempo para falar com Deus e para pedir socorro para Ele. O nosso socorro vem deles, querido. O nosso socorro vem do alto, o nosso socorro vem do Senhor. É Ele que pode dizer, é dele que sai o sim e o amém. A última palavra sai da boca dele. E às vezes as coisas não acontecem porque nós não agarramos a oportunidade. E essa oportunidade de experimentar mais de Deus para sobrevivermos às nossas guerras, para termos alguém, um ser espiritual para nos fortalecer em meio às lutas, para aliviar as nossas dores, para arrancar os nossos temores, para nos ajudar nos desafios, para nos impulsionar em meio aos desafios. Existem alguns diagnósticos clínicos que nós estamos ouvindo. Semana passada, nós compartilhamos com você uma palavra que trouxe um entendimento sobre esgotamento. E hoje, entrelaçando esse período, desse tema desta série, nós precisamos encucar na nossa mente que existem diagnósticos clínicos para o esgotamento. Quais são esses diagnósticos? Estresse, estafa, síndrome pós-Covid, síndrome de burnout, transtorno de ansiedade, depressão. São diagnósticos que nós estamos ouvindo, nós estamos vendo. Alguns colegas já estão atendendo pacientes debaixo de todo esse sistema de diagnóstico. Pessoas que estão sofrendo duramente com o pós-Covid. Pessoas que estão em extremo esgotamento, doentes. E os médicos, os profissionais da área da saúde, da área da mente, estão chegando aí à conclusão de quantas enfermidades, de quantos enfermos nós vamos encontrar no pós-Covid, quando esse momento, ele passar. Porque ele vai passar. Ele vai passar. Não vai ser como era antes. Isso nós já sabemos, porque o mundo ele está em constante mudança. Mas o que nós estamos vivendo vai passar. Todos esses diagnósticos, cada um com os seus sintomas.
intensidade, causas, coloca a pessoa num estado emocional de constante alerta. Porém, estar alerta torna impotente diante do que está à nossa frente. O fato de ficarmos alerta não nos deixa completamente seguros, né? É como se uma família que se prepara, que se organiza, um pai que mesmo em estado de alerta, ele está se sentindo completamente afligido, em conflito, porque é algo desconhecido. E como que ele vai proteger sua família de algo desconhecido? Para muitos ainda desconhecido. Talvez para todos ainda desconhecido. Porque todas as tentativas que estão sendo tomadas, nós acreditamos que é para que tudo isso passe, mas ainda é um desconhecido. O fato de nós ficarmos alerta não significa que nós estamos completamente resolvidos. Às vezes, a situação difícil bate à nossa porta, como tem batido na porta de muitas pessoas. E elas elas olham para o problema de um lado, de outro, e elas estão impotentes, porque não há o que fazer. O que nós podemos fazer? O que eu e você podemos fazer? O que eu e você podemos resolver? E esse sentimento de não saber o que fazer, e essa impotência de não ter uma solução concreta, é que tem deixado muitas pessoas enfermas, desesperadas, angustiadas, desistidas, com pânico, medo. Quantas pessoas estão desenvolvendo síndrome do pânico, porque tem medo de sair, de ir ali em algum lugar e contrariar essa doença e voltar para casa e contaminar outros. Quantas pessoas estão em desespero? Quantas pessoas estão em desespero porque não tem um alimento para levar para sua casa? Quantos pais de família estão vivendo em um conflito tão grande porque vai chegar o dia útil e não vai ter o pagamento para quitar com os seus compromissos? Temos um grande homem na Bíblia, chamado Paulo, que é quem escreveu o texto que nós lemos no início desse culto. E Paulo, ele traz um ensino muito profundo acerca do que significa o viver é Cristo e o morrer é lucro, que está em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Porque às vezes nós entramos em constante desespero. Esses dias conversávamos em casa e nós chegamos à conclusão que este é o século de muitas perdas. Nossa, pastora, você está profetizando? Não, não estou profetizando. Mas os idosos dificilmente passarão deste século para outro. E o nosso coração, ele precisa estar preparado, não é? Mas, pastora, como se preparar? Porque nenhum de nós estamos prontos para perder ninguém. Na realidade, nós somos muito apegados. E nós temos dificuldade, né, de perdermos pessoas, de perdermos um ente querido. Mas o caminho que nós estamos tendo é esse. E conversarmos na nossa casa a respeito, devido a tantas perdas que nós temos tido em nossas famílias. Por idade, por outras enfermidades, até mesmo pelo vírus. Quantas coisas estão sendo envolvidas nesse tempo. Quantas pessoas estão sendo ceifadas nesse tempo. Quantas pessoas estão sendo recolhidas por Jesus. Não entenda que nós antecipamos nada. Tudo está nas mãos de Deus. E é Ele que diz o dia do nosso nascimento e é Ele que diz o dia do nosso recolhimento. É que nós, seres humanos, temos a tendência a dar solução para aquilo que não é necessário solucionar. O que nós precisamos solucionar hoje é o que está dentro de nós, no nosso pessoal, no nosso individual. E às vezes nós não conseguimos. Esse texto, o viver é Cristo e o morrer é lucro, de Filipenses, ele traz aqui um entendimento tão especial. O apóstolo Paulo traz algo tão especial. Paulo foi um homem que viveu uma parte da sua vida se dedicando a defender a lei de Deus. E a outra parte da sua vida defendendo a graça de Deus. Uma parte da sua vida como perseguidor e a outra parte da sua vida como perseguido. Uma parte da sua vida prendendo e condenando os crentes em Jesus. Porque as pessoas tinham medo dele, que quando ele chegava lá, vem Paulo,
chamado como Saulo. As pessoas temiam porque ele não tinha piedade. Ele defendia o que ele achava que era certo. E ele matou, ele foi perverso com muitos cristãos. Mas uma outra parte da sua vida, ele foi preso e condenado por ter se tornado um cristão. Por decidir servir Jesus. Por decidir anunciar o amor de Jesus. Paulo enfrentou inimigos reais, opositores, perseguidores. Paulo enfrentou a solidão da prisão, a dor dos açoites violentos que dilaceravam sua carne, mas não consumiam a sua fé. Quando nós estudamos e lemos sobre Paulo, nós somos extremamente confrontados com aquilo que estamos vivendo hoje. Na prisão, Paulo edificou a igreja. Formou e forjou pastores através de suas cartas. Formou e forjou mestres, evangelistas, apóstolos. Pastoreou famílias. Encorajou homens e mulheres jovens que estavam sendo perseguidos e mortos por amor a Jesus. Na prisão e no sofrimento, Paulo escreveu revelações profundas acerca da graça de Deus e da obra de Cristo. Meu irmão, isso é sobrenatural. Um homem extremamente cativo, um homem que tinha todas as desculpas possíveis para negar Jesus, para não ajudar ninguém, para não ensinar ninguém. E o que mais me chama a atenção, mesmo na prisão, Paulo não se cansou de edificar vidas. Mesmo no calabouço, Paulo não desistiu de ensinar e forjar e formar pastores, mestres, outros que na sua pegada deram seguimento ao seu chamado. Paulo, mesmo na prisão, não desistiu de formar evangelistas, de cuidar de famílias, encorajando pessoas a darem continuidade à sua vida com Jesus. É impressionante quando nós lemos as cartas de Paulo. Há tantas pessoas, há tantos lugares, há tantos líderes, como ele nos impulsiona a olharmos para dentro de nós e avaliarmos a dor que estamos sofrendo. E a darmos sentido à nossa vida. Porque Paulo dava sentido à sua vida. Paulo sabia a sua missão. E Paulo não blasfemava ou reclamava ou dizia, mas tudo isso, eu estou passando por tudo isso, onde está Deus? Ele não gastou o seu precioso tempo preso, perguntando onde Deus estava. Ele consumiu o seu tempo preso escrevendo e ensinando, e instruindo, e libertando e transformando vidas de pessoas. E apresentando um Jesus que estava dentro dele. Ele estava aprisionado em uma cadeia, mas ele era um homem livre em Cristo Jesus. Porque ele não se cansava de anunciar a salvação, a graça, o amor, o cuidado, de exortar, de instruir, de confrontar. Ah, meu irmão, quando nós aprendermos com Paulo, nós vamos nos levantar diferente nos próximos dias. Nós vamos nos levantar com uma outra postura. O nosso posicionamento vai ser diferente, não vai ser de resmungação, de reclamação, de aborrecimento, mas vai ser diferente. Vai ser diferente. Intimidade em tempo de sofrimento produz um senso de realização. Porém, murmuração em tempo de sofrimento produz morte. Eu vou repetir para que você deixe guardadinho no seu coração. Intimidade. Intimidade com quem? Com o Senhor, com a palavra, em alimentar o seu espírito. Intimidade em tempo de sofrimento produz um senso de realização. Só sairemos dessa situação com um nível de realização extraordinário se nós nos colocarmos na intimidade com Deus. Porém, a murmuração em tempo de sofrimento, ela produz morte. Nós estamos vivendo tempos ruins. Como nós estamos nos posicionando diante do tempo ruim?
como nós estamos nos posicionando diante de um momento ruim, diante de um discurso ruim, diante de uma televisão. Semana passada eu falei para você, desliga um pouco a sua TV, muda um pouco de atitude com relação aos noticiários. Ponha uma música de adoração ao Senhor, abra a sua Bíblia digital, sua Bíblia de folha, não é? Abra um livro, abra um estudo bíblico, mas desliga um pouquinho dos noticiários, porque as informações, elas nos adoecem, elas nos causam mal, e às vezes nós nem precisamos daquela informação. Temos informação nas redes sociais, temos informação no meio de comunicação, na ligação, numa mensagem, num áudio, na TV. Meu Deus, é muita coisa, é muito bombardeio de informação. E às vezes, esse tempo ruim, onde nós estamos vendo aí tantas coisas sendo anunciadas, vai produzir em nós um comportamento. E esse comportamento, ele vai definir o nosso futuro. Esse comportamento, ele vai definir o nosso amanhã. Esse comportamento, diante de um tempo de sofrimento, vai definir as nossas realizações ou não. Então, se eu quero realizar, eu tenho que buscar, eu tenho que estar diante do Senhor. Mas se eu quero ser um frustrado, eu vou entrar numa rota de murmuração. Eu vou começar a reclamar, e murmuração não vai adiantar. Não existe um exemplo positivo de quem murmura. Não existe sucesso na vida de uma pessoa que murmura. Não existe realização. Você pode hoje fazer aí quantos cursos você quiser. De coach, de saúde emocional, de crescimento financeiro. Qualquer curso. Para uma realização profissional. Em todos vai ter uma disciplina, vai ter vai ter um conteúdo, deixa eu trazer a linguagem digital, né, gente? Porque disciplina é antigo, né? Vai ter um conteúdo que você vai ser confrontado na murmuração. E pessoas, não são pastores, não são líderes de célula, não são apóstolos, são professores, são educadores, são coaches, enfim. E eles vão trazer um conteúdo onde o confronto vai ser: pare de murmurar. Você que reclama muito, não chega a lugar nenhum. Vai por mim, depois você me conta se o que eu estou falando é exagero. Porque hoje há uma preocupação aqui, de quem trabalha com a mente, de quem trabalha com as emoções, em gerar conhecimento nas pessoas, que elas entendam que a reclamação, ela é a irmãzinha gêmea da murmuração, não leva ninguém ao sucesso. E a gente vem ensinando isso há tanto tempo. Há tanto tempo. Quer realizar? Tem intimidade. Quer produzir? Tem intimidade. Quer conquistar? Tem intimidade. Agora, se você entrar na rota da murmuração, nesse tempo de sofrimento que nós estamos vivendo, você vai caminhar, você vai entrar numa rota de morte. A murmuração, ela produz apostasia, divórcio, separação, abandono, escassez. A murmuração paralisa, a murmuração emburrece, a murmuração, ela te estaciona, a murmuração te torna indesejável, a murmuração te torna uma pessoa intragável. Me perdoe por essa palavra, porque é ruim a gente ouvir isso, mas quem murmura demais vive no isolamento. Ok, estamos vivendo no isolamento, mas e a hora que o isolamento acabar? Quem murmura, quem só tem um discurso de reclamação, vai permanecer no seu isolamento, porque ninguém vai conseguir estar junto de quem só reclama, de quem só murmura. Essa série, meu irmão, não é para justificar ou explicar o cansaço, o esgotamento, o estresse ou a dor da alma sobrecarregada e oprimida. Não é para trazer, é verdade, a série lá, né, até as pedras se cansam, agora eu estou entendendo. E aí vai viver num mar de justificativas. Esta série, ela é para que eu e você possamos encontrar a cura. Cura para quê? Cura para nossas dores, a cura para o nosso vigor, para o nosso corpo desfalecido, a cura para a nossa mente,
Quantas pessoas estão com sua mente divagando no decorrer do seu dia? Sem foco, sem determinação, sem planejamento, sem objetivo. Quantas pessoas fecham o seu dia e olham para trás perdidos, sem nada, completamente desorientados, porque mesmo em casa não conseguem ter um planejamento do dia. E a mente está completamente confusa, completamente solta. E tem um ditado popular que diz que mente vazia é oficina do cão. E quantas mentes aí estão vazias? Sobrecarregando o seu intelecto, não é? Seu intelecto não, né? Sobrecarregando a sua alma de tudo que a rede social coloca. Quantas pessoas estão ficando com a sua mente engessada, parada, sem movimentação? Quando a gente fala assim, quando as coisas voltarem, não será a mesma coisa, né? Não, as coisas não voltam mais ao normal. Nós vamos viver um novo normal. Nem sei de quem foi a primeira pessoa a falar isso. Mas a nossa mente também não volta. O tempo está passando, querido, e nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos alimentando a nossa memória, alimentando o nosso intelecto, alimentando a nossa mente. Se a sua mente está divagando, se a sua mente está perdida, está na hora de trazer, vem cá, mente, vem aqui. Vamos organizar aqui a nossa vida. Essa série é para trazer você de volta. É para trazer um renovo para a sua fé, a alegria de viver e o prazer de experimentar o novo de Deus. É para formar o seu caráter, é para alicerçar a sua fé em Cristo Jesus, é para movimentar você, é para dar um chacoalhão, é para te acordar, é para que você tenha um batismo de um vigor novo, para que você entenda que Deus tem um propósito lindo em sua vida. Mesmo que os dias estejam maus, mesmo que os dias estejam ruins, Deus tem um propósito e Ele continua sendo Deus. Essa série é para que você encontre na palavra de Deus e na sua presença, na sua intimidade, forças para enfrentar o que te consumiu, e ânimo para te levantar, e coragem para você avançar. Deus é com você e ninguém será contra você. Ah, se você entender isso. Deus é com você. E ninguém, escreva isso lá no seu espelho, ninguém será contra mim. Se Deus está comigo, se Deus é comigo, ninguém será contra mim. Ninguém é mais forte do que Deus. Ninguém é melhor do que Deus. Ninguém sabe mais do que Deus. Ninguém faz melhor do que Deus. Isso eu te garanto. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Naquele tempo era comum as pessoas guardarem coisas preciosas dentro de vasos simples, vasos de barro. Uma joia, uma peça valiosa. Naquela época era comum guardarem em vasos simples ali, né, aquela preciosidade. Dentro de você, querido, está o poder de Deus. O poder do Evangelho, o poder da salvação, a graça de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, temos, porém, este tesouro em vaso de barro sou eu e você. Nós somos o vaso. E dentro de nós tem um tesouro precioso chamado graça, chamado poder do Evangelho, chamado poder de Deus. Sua fragilidade como vaso enaltece a glória de Deus que está aí dentro de você. Há um poder genuíno de Deus dentro de você. Há uma presença genuína de Deus dentro de você. Há uma vida espiritual, um espírito que ele tem uma vivência dentro de você. Nós somos o vaso simples. Nós somos o vaso de barro. E dentro de nós está o Senhor Jesus.
Dentro de nós está o seu poder, meu Deus. Dentro de nós está a sua graça. Dentro de nós está a salvação. Podemos ser simples. Podemos ser um vaso de barro simples. Mas dentro de nós tem uma explosão chamada Jesus Cristo. Mais importante que o vaso é o que está dentro do vaso. O que está em você é que te valoriza e não o que está fora de você. Não é o externo, é o interno. Não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro. É a presença, é a graça, é a unção, é a alegria. É a visitação de Deus em todo tempo, em todo momento. Muito do nosso estado de esgotamento é resultado de querermos fazer tudo na força do nosso braço. Se nós fizermos tudo sozinho, o cansaço é só nosso. Se você insistir em fazer tudo sozinho, o cansaço é só seu. Aí não adianta reclamar. Se lá na sua casa existem 8 pessoas, 5 pessoas, 4 pessoas, divida as funções da casa. Organiza o ambiente. Ó, fulano fazer isso, ciclano fazer isso. Todos vão cansar juntos. Ou então, todos vão ter um mérito sem cansaço. Não fica sobrecarregado para ninguém. Não fica pesado para ninguém. Agora, se você não sabe gerenciar a sua casa, dividir as funções e se sobrecarregar, não adianta reclamar depois. Porque eu faço sozinho, porque ninguém vê, porque ninguém faz, porque ninguém isso, porque ninguém me ajuda. O cansaço é só seu. Às vezes nós achamos que tem que ter tem que ver, tem que adivinhar, mas se você não ensinou. Às vezes, quando o pastor fala sobre proatividade, prega sobre proatividade, tantos outros líderes pregam sobre proatividade, eu falo na minha casa que a proatividade começa lá dentro de casa. Não é na igreja, é dentro de casa. Em ver um chinelo no meio da sala, não, esse chinelo ele não é da sala, ou ele tem que estar no pé ou tem que estar numa sapateira, no armário, eu não sei como é que é a sua logística, né? Embaixo da cama, não sei. Mas ele tem um lugar para estar, na área de serviço, na porta, não sei. Cada um de nós temos uma cultura. Mas não é para estar no meio da sala. Ah, não é que a minha cultura, pastor, é tudo no meio da sala. Bom, então tudo bem. E a proatividade começa lá, em ver uma louça e lavar. Em ver uma mesa bagunçada e organizar. Em ver que vai chover e a mãe, né, o responsável de tirar a roupa do varal não está. Poxa, eu vou lá recolher, porque, né. Isso é proatividade também. E quando nós não sabemos gerenciar isso na nossa casa, nós ficamos cansados. E aí nós abrimos uma brecha para reclamação. E eu estou usando exemplo de casa, porque é a minha vivência hoje. Não é? Mas quantos outros ambientes nós estamos sobrecarregados porque nós somos centralizadores. Nós não sabemos dividir as funções. E no final do tempo, no final do dia, no final do mês, parece que é prazeroso para a nossa alma. Eu estou cansado porque não tinha ninguém para me ajudar. Aí entra a síndrome de Elias, né? Eu estou sozinho, não tem mais ninguém para lutar contra Jezabel, né? A gente entra nessa síndrome aí que é antiga já. Tem muita gente esgotada porque faz tudo só. O só aqui também é sem Deus mesmo. Na força do seu braço, nos seus próprios recursos. A partir da razão, do conhecimento que tem, do respeito de algo. Pensamos que nossos recursos são suficientes. E aí nós nos blindamos. Não queremos a ajuda de Deus. A gente acha que vem sozinho. A gente acha que consegue sozinho, porque a gente já sabe muito. Porque a gente já está muito experiente, porque a gente já estudou bastante. E quantas pessoas estão esgotadas por lutarem só. Por quererem resolver tudo só. Não se rendem. Deus, eu estou aqui. Que a tua vontade ela seja feita em mim. A vontade de Deus é perfeita, agradável e não acrescenta dores. Não acrescenta doenças. Nada que temos, querido, substitui as bênçãos de Deus. Nossas estratégias não são mais atualizadas e mais funcionais do que as estratégias que Deus tem para vencermos os dias maus. As estratégias dele são
exatas. As estratégias deles são fundamentais. As nossas, elas não são o suficiente, elas não são funcionais. Achamos que entendemos das coisas desse mundo e nos esquecemos que foi Deus quem criou esse mundo. E tudo que há nele foi Deus que fez. Deus sabe muito mais desse mundo do que nós. Ele sabe muito mais da nossa família do que nós. Porque Ele construiu, Ele constituiu a nossa família. Nos iludimos achando que tudo está em nosso controle. Porque achamos que sabemos mais. Nos iludimos achando, né, isso agora é para os pais, que eu conheço meus filhos, eu conheço tudo. Não conhecemos, queridos. Não conhecemos. E eu quero te dar um conselho. Entra nessa rota que você não conhece, porque senão lá na frente a sua frustração vai ser tão grande, a sua decepção vai ser tão grande, que talvez você não dê conta. Não se iluda. A forma mais fácil de te explicar sobre pais é trazendo à tua memória quem você era como filho. É a forma mais fácil. Como você era quando era filho? Como você era quando tinha lá a idade dos seus filhos hoje? Qual era o seu comportamento? Ah, pastor, mas eu fiz diferente. Mas está dentro. Está dentro. Tem coisas que vêm embutidas já. É só você lembrar. Eu não quero te trazer um jugo, não, mas é só para esparecer a mente. Porque às vezes nós entramos numa rota de controle e depois a gente está perdido. Você é um vaso e quem dá valor a esse vaso é o poder de Deus que está aí dentro de você. Em segundo lugar, Paulo fala que estados de sofrimento não são estados terminais. E eu achei esta frase fantástica. Estados de sofrimento não são estados terminais. Existe um porém, existe um contudo, existe um mais. Existe uma transformação. Que esse estado que você está vivendo de sofrimento é passageiro. Vai passar. Pastor, vai estar demorando tanto. Para de reclamar e de contar os dias e deixa Deus cuidar. Porque vai passar. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Quando eu li essa versão, hoje, ela entrou assim, como um bálsamo dentro de mim. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas nós não seremos esmagados. Ficamos perplexos, mas não ficaremos desesperados. Somos perseguidos, mas não seremos abandonados. Somos até derrubados, mas não seremos destruídos. Seja qual for o cansaço de luta que você está vivendo, não é um estado terminal, é um estado passageiro. Vai passar. Vai passar. Vai passar. E eu compartilho com você essa verdade porque ela primeiro fez sentido para mim. E eu espero que ela faça sentido para você. Seja qual for a luta, meu irmão. Físico, na sua saúde, na sua profissão, no seu trabalho, nas suas emoções, no seu ministério. Vai passar. É um estado passageiro. Nós temos tantas histórias no nosso ministério. Nós temos tantos testemunhos. Nós já temos um tempo de trabalhos ministeriais. Alguns são maravilhosos, outros nem tanto. Alguns nos impulsionam, outros nos chocam. Alguns nos mexem
em sermos alguém melhor. Outros tentam nos escravizar a sermos pessoas ruins. São tantas histórias, são tantas lutas, são tantas guerras. Hoje, quando eu estudava essa palavra, eu me lembrava de tanta coisa. E existiram momentos que foram tão difíceis, que a gente olhava 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu Deus, isso nunca vai acabar. E um dia passou. Hoje nós estamos em um outro nível de guerra, em um outro nível de luta, em um outro nível de afronta, em um outro nível de problemas. E eu me lembrei dos tempos ruins que passaram. Então, assim como esses passaram, o que nós estamos vivendo hoje também vai passar. Não é terminal, é passageiro. E a palavra do Senhor ela nos garante que isso vai passar. Vivemos experiências que, por muitas vezes eu achei, né, que tudo estava perdido, fora do controle. Mas aí foi o momento que Deus veio, como sempre, e tomou o controle de tudo. E tudo aconteceu como Ele queria e passou. Então vai passar. 2 Coríntios 4, 8, 9, em outra tradução. De todos os lados somos pressionados por aflições. Mas essas aflições não vão nos esmagar. Ficamos perplexos, mas não vamos desesperar. Seremos perseguidos, mas não seremos abandonados. Seremos até derrubados, mas não seremos destruídos. Você pode até cair, mas você não vai ser destruído. Você pode até ser empurrado, mas você não será destruído. Quando colocaram Jeremias dentro de um poço, a ideia era destruir, era acabar com ele. E ali foi o lugar do livramento dele. E quando ele saiu de lá, uma nova história se deu início. Pode até alguém ter derrubado você. Pode até a situação ter derrubado você. Pode até um familiar ter derrubado você. Guarda no seu coração. Você não será destruído. Porque o Senhor te estende a mão hoje. E diz, filho, vem cá. Vamos caminhar junto, porque tudo isso vai passar. Às vezes precisamos soltar o que está seguro na nossa mão. Às vezes é só o que o Senhor quer, que a gente solte, entregue e confie nele. Deixe nas mãos dele. E caminhando para o final, tem uma outra versão que diz assim: estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Em que estado você se encontra hoje? Atribulado, perseguido, perplexo, abatido, aterrorizado, soterrado de problemas, pressionado por aflições. Em que estado você se encontra hoje? Caído, afligido, desesperançado, ameaçado, amedrontado, enlutado, envergonhado, caluniado, angustiado. Em que estado você está hoje? Cansado, desanimado, moído por alguma derrota, moído por alguma desgraça, moído por uma afronta, moído por um fracasso, ferido, desiludido, enganado, traído, enfraquecido. Em que estado você se encontra? Abra seu coração, seja transparente, seja franco com você mesmo e pontue todas essas questões que eu coloquei aqui. Paulo estava dizendo: eu estou me sentindo atribulado, mas eu não estou angustiado. Estou perplexo, mas não estou desanimado. Sou perseguido, mas não me sinto abandonado. Em que estado você está? Ferido, desiludido, enganado, traído, enfraquecido? Esse estado, ele é passageiro, não é terminal. Se posicione, meu irmão. O Senhor é aquele que põe um ponto final, toma os fardos dos seus ombros e te põe de pé.
Você pode estar assim, com toda essa questão que eu coloquei aqui, mas o seu posicionamento espiritual vai te levar a colocar seus olhos e seu foco no poder de Deus que está dentro de você e não na fragilidade do vaso, porque o vaso ele quebra. O vaso, se cair de mau jeito, ele quebra. E o que Deus tem para você está aí dentro de você e não na sua fragilidade. Paulo na prisão não se sentia um derrotado, porque ele sabia para quem ele fazia, porque ele sabia para quem ele vivia. Não é o vaso que te leva a superar, é o poder de Deus que está dentro de você, dentro do vaso, que te levará a superar. E Paulo termina dizendo assim: por isso, meus irmãos, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo estava em um estado lastimável. E chamou esse estado lastimável de leve e momentânea tribulação. Não se transforme a sua luta maior do que ela é. Não transforme, não precisa exagerar, não precisa se vitimar. Porque Paulo, em um momento lastimável da sua vida, ele nomeou esse momento, leve e momentânea tribulação, vai passar. Qual o segredo? Não atente para as coisas que você está vendo, porque elas são passageiras. Mas o que não se vê, não se vê, são eternas. Em outra tradução, o que esse texto estava falando, está querendo falar conosco. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Eu quero convidar você a se colocar em uma posição hoje, onde o Senhor tenha liberdade em te tocar, onde o Senhor tenha liberdade e acesso, tocar dentro de você, onde o Senhor tenha acesso de ministrar em você, onde o Senhor tenha acesso de impulsionar você. Eu quero orar com você hoje, você que está aí na sua casa, aguentou até agora. Eu queria que você se posicionasse, e nós vamos falar com Jesus, nós vamos orar, nós vamos colocar em Deus essa situação, nós vamos colocar nas mãos de Deus o nosso problema, e eu quero te incentivar a chamar o teu problema, a tua luta, a tua guerra, a tua tribulação, de leve e momentânea tribulação. Vai passar. Vai passar. Em que estado você se encontra? Em que estado você se encontra? Eu quero orar por você. Pedir ao Senhor que tenha acesso onde você está. Pedir ao Senhor que tenha liberdade de ministrar onde você está. Pedir ao Senhor que alcance o seu coração, talvez desistido, desanimado, cansado, enlutado. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que este tempo que estamos vivendo, ele vai passar. Deus, há uma palavra genuína sendo liberada neste altar. Há uma palavra genuína sendo liberada a cada construção de uma ministração desta série. Até as pedras se cansam. Há uma liberação profética do Senhor a cada momento em que os nossos pastores, os nossos apóstolos sentam e são ministrados pelo Senhor para trazerem a sequência desta série. Deus, e nós cremos que há um cuidado do Senhor para cada um dos teus filhos que estão aí nas suas casas, ouvindo esta palavra, sendo ministrados, sendo chacoalhados, Deus. Meu Deus,
trazendo a eles uma certeza, uma convicção tão palpável, que quando nós abrimos ali as cartas de Paulo, meu Deus, nós somos tão envergonhados, constrangidos, de ver um homem que passou por tantos momentos, prisões, tentativa de morte, naufrágios, perseguições, apedrejamento, tantas perseguições, tantas lutas, tantas tribulações, tantos conflitos, quando precisou fingir de morto para não ser morto. E este homem, em um ambiente de prisão, de calabouço, chamava a sua luta, chamava o seu momento, o seu estado, leve e momentâneo, tribulação, vai passar. Eu quero orar nesta noite pelos teus filhos que estão em suas casas. Diante, meu Deus, desse tempo tão tenebroso que estamos vivendo, tempo de sofrimento para muitos. Ah, meu Deus, hoje nós queremos levar uma palavra de esperança, porque a tua palavra é viva e ela transforma, ela é como espada, ela é cortante, ela elimina aquilo que nos faz mal, ela corta toda a erva daninha. Deus, a tua palavra é bálsamo, a tua palavra é fonte inesgotável, a tua palavra é que liberta, a tua palavra é que transforma, a tua palavra é que traz esperança. E esta noite nós oramos como igreja do Senhor, pedindo que esta palavra, ela alcance o coração enlutado, ela alcance o coração desistido, ela alcance o coração entristecido, ferido, traído, abandonado, com tantos sentimentos, e que a palavra seja viva, e quando entrar dentro desse coração, venha uma explosão da tua presença e ecoe dentro do seu ser. Vai passar, porque eu estou contigo, e o que vale não é o teu vaso frágil, o que vale é a minha presença dentro de você. Meu Deus, que esta palavra encontre esse coração, que esta palavra encontre essas famílias, que esta palavra tenha acesso a muitas casas e venha o entendimento. Vai passar. Nós oramos assim, nós clamamos assim, porque nós cremos nesta verdade. Nós cremos nesta palavra, nós cremos no teu poder. Amém, queridos? Amém. Ouça quantas vezes for necessário essa palavra. Mande para alguém, ela vai ficar salva no nosso aplicativo, no nosso canal. Mande para alguém, envie uma família que precisa hoje de uma palavra de esperança. Porque Deus tem coisas novas para fazer através da sua igreja. Amém? Estaremos aqui domingo, ainda pelo canal, ainda estamos com restrições. E ainda estaremos por aqui trazendo uma palavra ao seu coração. Queremos te desafiar a estar conosco. Convide pessoas, mande este link para tantas pessoas que você puder. Você que tem o seu compromisso de fidelidade, não desista, não desanime, não feche as portas. Não feche as portas. A palavra do Senhor, ela é muito fantástica quando ela diz que os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas fecham portas, né? Elas fecham não fecham portas. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas nos protegem. Nós não temos que fechar as portas em deixar de fazer. Então, se você está aí com o seu compromisso, com a sua fidelidade, entre em contato com o número que vai aparecer nessa tela, o número do telefone da nossa igreja, e lá você vai ter todas as instruções como estar com o seu compromisso em dias, em nome de Jesus. Esse telefone também é para contato, se você quiser entrar numa célula, se você precisar de uma oração, nós estaremos para te atender neste número. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Entenda bem, você não será esmagado, você não será destruído, vai passar, porque Deus está com você. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, shalom, até domingo, se Deus quiser.